Oi, oi, oi! Estamos aqui para mais uma aula sobre legislação. Meu povo, legislação é o que pega muita gente em prova, principalmente pessoas que querem decorar a lei. Gente, não é por aí. Qual é a dica que eu dou? Questões de prova, quando a gente fala de legislação, ela vai ficar muito mais anexada na nossa cognoscência se você praticar. É como se fosse uma musculatura. Você vai para a academia, você vai praticar exercício. Exercício físico para manter a saúde do seu corpo e dos seus músculos. Escrever, anotar, resolver questões é a forma de você dar musculatura para o seu aspecto cognitivo. Então, vem comigo para a gente começar a responder questões e você ficar exatamente com toda a potencialidade para fechar a prova. Vem! Então, vamos lá. Estamos aí com mais uma questão de LDB. Lei das Diretrizes e Bases da Educação do Brasil. Todo professor que se preze tem que entender que essa LDB é o que rege todo passo a passo da educação. E ela diz o seguinte: de acordo com a LDB, no seu título 5, ela tem por finalidade. O que é que ele está querendo dizer aqui? Qual é o objetivo da lei? Para que a lei existe? Olha o fundamento dela aqui, ó, finalidade. Então, ela tem um objetivo claro. Ela não é subjetiva, ela é objetiva. Desenvolver o educando, assegurar-lhes formação comum, indispensável ao exercício da sua cidadania e fornecer meios para que esse aluno possa progredir no trabalho em estudos posteriores. Vamos raciocinar juntos. Quando eu digo que é desenvolver o educando, assegurar-lhes formação comum, onde eu vou dar vários níveis de conhecimento para que ele possa desenvolver a sua formação, para que futuramente ele possa exercer o seu protagonismo, a sua cidadania, e automaticamente o que é que nós precisamos? Se você tem uma boa educação, você tem condições de alcançar melhores postos na área do trabalho. E se você não deseja trabalhar naquele momento, você pode também cursar a sua universidade, o seu mestrado, o seu pós-doutorado. Por quê? Porque você teve a base da formação comum. E aí ele pergunta, qual é a finalidade? É conhecimento adquirido para surdos? Gente, como eu falei para vocês, esse item não tem nada a ver. Por quê? Porque é comum o Instituto colocar esse tipo de questão que é para deixar o candidato confuso e tirar vocês do foco, que é o centro da questão. Será que tudo isso vai ter a finalidade da educação especial? Não, porque quando eu falo de assegurar-lhes a formação comum, é para todos. E quando eu puxo só essa modalidade, me dá a entender que eu quero dar essa formação continuada, essa progressão para o trabalho, somente para os alunos especiais. E os alunos que a gente chama normais, que a gente chama típicos, né? Na educação especial, quando eu falar alunos atípicos ouvir em uma prova, ele está se referindo ao aluno especial. Então, a gente chama de alunos atípicos. Quando eu falo de aluno normal, vamos colocar assim, eu estou falando de alunos típicos, ok? Para que vocês não se percam nessas nomenclaturas, né? Educação especial, que ela vem trazendo isso com muita proteção ao aluno especial, para a gente não usar aquelas palavras que são inadequadas para quando a gente vai tratar de um aluno especial, tá bom? Então, são alunos típicos ou alunos com necessidades especiais. Bem, será que a LDB está falando tudo isso, assegurar todo esse universo de coisas para as pesquisas posteriores? Claro que não, gente. Então, onde é que o aluno vai terminar todos os seus estudos com esse aparato na educação básica? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Ao final da educação básica, ele deve estar com quantos anos? Com 17. Ele deverá ter um mínimo de formação comum, o mínimo de uma educação voltada para a cidadania e condições para ou seguir para trabalhar
conseguir um cargo, uma alocação, um espaço no mercado ou continuar seus estudos. Então, essa lei está se reportando à educação básica. Não esqueçam disso, dessa educação básica. Lembrando que ela vai ser finalizada aos 17 anos, de acordo com o que nós já estudamos, que é a última etapa da educação básica. Educação infantil, só recordando aqui que nós já falamos. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Quando ele chega ao final da educação básica, que é no ensino médio, ele deverá ter, no mínimo, tudo isso assegurado. Você vai dizer, professor, na realidade não é. Gente, esqueçam a realidade. A gente está focando na letra da lei. O que vai cair na prova é a letra da lei. Onde isso está bem claro, no artigo 205, também da Constituição Federal. Então, ele está bem claro. E aí, está na LDB? Sim, a LDB ela vem reforçar, vem dar corpo ao que a Constituição já defende, que é o aluno ter direito a essa formação comum, indispensável, a seu exercício da cidadania. Ok, beleza, vamos seguir em frente. Vamos lá, vamos para mais uma questão. Bem, quando eu falo de diretrizes, eu também estou me reportando à lei. Por quê? Porque as diretrizes curriculares para a educação infantil são documentos obrigatórios. Diretrizes, eles não são só orientadores, não. As diretrizes, elas são documentos obrigatórios. E as diretrizes, elas trazem muita coisa que cai na prova. Muita coisa que cai na prova. Vamos dar um exemplo. As diretrizes, elas dizem a idade que a criança tem que estar na educação infantil. As diretrizes falam da proposta pedagógica. As diretrizes falam da organização do tempo, do espaço, do material que vai ser usado. Ele fala dos 3 princípios. Então, vamos ver tudo isso? Vamos. Então, o que é que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo uma engenharia reversa. O que é engenharia reversa? A gente traz primeiro a questão e dentro dela a gente vai enxertando as teorias. E aí fica muito mais fácil você fazer essa associação e principalmente fazer essa assimilação. Então, vamos lá. De acordo com as diretrizes curriculares para a educação infantil, a primeira etapa da educação básica, ele já sinalizou aqui, que é oferecida em creches e pré-escola, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. Isso reforça a ideia de que as crianças não podem ser tratadas na escola como filhos, como os netos, como sobrinho. Não. A escola, ela é uma organização governamental, é um espaço institucional e para isso existem normas, leis, regras que devem ser obedecidas. Por isso que ela não é um local doméstico, um local como se fosse a casa da criança, né? Ela tem que seguir um sistema maior que é a sistemática da prefeitura ou do estado ou do governo federal. Então ele diz lá que constitui estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam das crianças. Quem são essas crianças? Vamos lá. A. De 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial. Pode ser essa a resposta. Vamos analisar todas as outras. De 0 a 5 anos de idade, no período noturno, meu povo, a criança ela vai estudar à noite, a criança vai ficar na escola à noite, você já viu escola à noite para a criança, então lembra que eu falo que um dos itens é absurdamente proposto, é esse. Nem lê o resto para não perder tempo. Então B a gente nem continua. C, de 0 a 3 anos, no período diurno, em jornada integral. Eu estou falando aqui de crianças da primeira etapa. Ele fala da creche e da pré-escola. Então, ele agrega, o I é mais. São os alunos da creche, mais os alunos da pré-escola. Juntos formam o quê? Formam a educação infantil. E aí, a gente vai colocar a idade. Vamos ler a D, né? Já não é essa. De 0 a 3 anos de idade no período integral. Não.
Por quê? Porque ele está pedindo dois itens. Ele está pedindo a creche e está pedindo a pré-escola. E aí vamos colocar de vermelho para fixar melhor na mente de vocês, tá bom? Creche, vocês não vão mais esquecer, de 0 a 3 anos de idade. De 0 a 3 anos. Pré-escola, 4 a 5 anos de idade. Aí você diz, professora, mas quando tem 2 números não seria I? Sim, mas a lei colocou A, deixa A lá. Se ela cometer um erro na questão da letra, na questão do português, não nos cabe pensar nisso agora. Vamos pensar nas questões de prova. Então, eu tenho uma criança na creche, de 0 a 3, e na pré-escola, de 4 a 5. Eles podem ser jornada integral ou parcial? Sim. Onde é que eu tenho jornada integral? Na creche. Jornada integral. A criança passa o dia todo na creche. Professora, quantas horas ela pode passar pela lei lá? No mínimo, 7 horas. No mínimo. Ela passa muito mais. Professora, e na pré-escola pode ser integral? Pode, mas normalmente a pré-escola ela é parcial. São 4 horas que a criança permanece no espaço institucional. E, normalmente, o mínimo de horas que a gente pede pela lei é 4 horas. Lembrando que sempre será no período diurno, tá? E aí a resposta é a letra A. De 0 a 5 anos, porque contempla toda a educação infantil, o período deverá ser sempre diurno e em jornadas integral, que é o caso da creche, ou parcial, que é o caso da pré-escola. Então, a resposta verdadeira é a letra A, que por acaso é o início da letra do meu nome, Adriana. Então, vocês vão acertar e vão ser aprovados, que também começa com a letra A. Beleza? Vamos na nossa jornada, na nossa caminhada aqui de questões. Outra coisa que eu quero comentar também com vocês, eu vou até colocar em relação a um espaçozinho aqui em branco, né, para a gente dar como eu posso falar, um reforço nessa primeira questão que ele fala das diretrizes, que eu acho muito importante. Então, vamos lá. Vamos para essa tal de diretriz, né? Diretrizes curriculares nacionais. Nós temos as diretrizes da educação infantil. Nós temos documentos do ensino fundamental. Nós temos documentos do ensino médio. Mas como a questão trata das diretrizes da educação infantil, é nela que a gente vai fazer as colocações necessárias. Então, vamos lá. Primeira coisa importante que eu quero chamar a atenção das diretrizes. Vamos puxar assim, né? Como se fosse um mapa mental. Vamos colocar assim, ok? Primeira coisa importante são os eixos curriculares. Anota aí, meu povo, anota. Importante é a gente utilizar todos. Olha, William Douglas, que é um cara um juiz, né, que é muito conhecido, e ele tem livros falando sobre a aprovação de concurso, ele fala que se a gente utilizar os nossos sentidos para uma questão, o que é utilizar o nosso sentido? É você anotar, usar o tato, é você usar a visão, escutar, você mesmo ler a sua questão, você ler em voz alta, você escutar a sua voz, você interiorizar aquele conteúdo. Quanto mais você utilizar as ferramentas que você tem no seu corpo para aprender, mais rapidamente você vai conseguir absorver todo o conteúdo e fechar a prova. Eu não falo de aluno de Tiradentes ficar na meiuca, não, né? Na metade, não. Vocês têm que sempre ultrapassar o limite das questões da prova e fechar. Porque aluno de Tiradentes é o aluno que fecha a prova e quando manda para a gente um WhatsApp é dizer passei e muito bem, obrigado. Então é isso que a gente oferece para vocês. As melhores aulas, os melhores conteúdos, as melhores ferramentas para que vocês sejam um aluno top. Porque o que a gente quer aqui é aluno que realmente seja interessado nas nossas aulas. Vamos lá para os eixos. Chega de papo, professora, vamos para os eixos. Quais são os 2 eixos que compõem o currículo da educação infantil?
Gente, as práticas pedagógicas da educação infantil, elas têm 2 eixos norteadores. Eu vou até colocar de outra cor para que vocês fixem mais, tá? São as interações e brincadeiras. Até porque o universo do aluno, né, da criança, ele é permeado pelas interações e pelas brincadeiras. O que mais que eu tenho aqui em relação a essa proposta? Em relação a essa proposta, a gente tem que pensar em 3 princípios. Então, vamos voltar aqui para o nosso azul, tá? Vamos pensar aqui em princípios. O que principia, o que é a base, o que é que vem antes. Qual é a base estruturante de trabalhar um conteúdo na educação infantil? Bem, nós vamos para os princípios éticos, princípio, deixa eu botar certinho para ficar mais bonitinho, princípios éticos, princípios políticos. Tem ordem, professora? Não, a ordem é só didática, a gente chama até de EP, EPE, porque fica mais fácil de você aprender e memorizar, né? A gente chama de elementos mnemônicos, EP. A gente fala isso muito na questão da proposta neurolinguística, na questão da neuroaprendizagem. EP. Princípios éticos, políticos e estéticos, tá bom? Vamos voltar aqui para o azul. E aí na prova, tanto eles perguntam sobre estes princípios, como eles perguntam o que tem na composição dos princípios. Então vamos lá. Ético, eu falo sempre das palavras autonomia, tá? Você ter a sua própria opinião, mas junto com o quê? Não adianta você ser autônomo e ser responsável. A autonomia tem a ver com responsabilidade. Por quê? Porque a minha vida, ela é coletiva. Eu vivo principalmente porque eu convivo com as pessoas. E para isso eu tenho que respeitar o outro. E essa responsabilidade, ela perpassa pela solidariedade, a capacidade de você ser empático, você se colocar no lugar do outro. Tudo isso é uma questão ética. Autonomia, responsabilidade, solidariedade. Eu tenho que respeitar o quê, gente? Respeitar o bem comum. Há um bem que é de todos. Respeito à pracinha, respeito à escola, respeito ao ambiente público, ao bem comum, onde todos os cidadãos podem utilizar, tá? Eu tenho que respeitar também as diferentes culturas, respeito às diferentes culturas e a identidade. Tudo isso tem a ver com ética, ok? Então, essas palavras-chave: autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, respeito às culturas e a própria identidade de cada ser humano. Vamos falar agora da questão política. Aí eu vou colocar, ver se eu pego uma corzinha diferenciada aqui na questão política. Quais são as palavras que vão fazer eu lembrar do princípio da política? Gente, lembra logo da questão de direitos. Político tem a ver com decisão, com direitos. Direitos da cidadania, tá? Direito de ser respeitado, direito de você ter uma opinião, você ter um senso crítico, você emitir o que você pensa de maneira segura, ter uma criticidade sobre o que acontece no mundo, e principalmente pela ordem de convivência, é a ordem da democracia. Isso tem a ver com político. E vamos para o último, para o princípio estético, tá? A gente fala estética, não tem a ver com beleza, professora Adriana Freitas? Tem, e aqui mantém essa visão. A beleza de você trabalhar no outro, a criatividade. Porque se você nota que uma pessoa ela é bonita, porque ela não é só fisicamente.
A pessoa é bonita porque trata bem os outros, porque é uma pessoa fina, uma pessoa polida. E isso é um princípio estético, de você ser educado. E é o que a gente tem que trabalhar com as nossas crianças. O princípio da busca pela sua sensibilidade, tá? Tanto faz essa sensibilidade de ser artística ou não, sensibilidade de olhar o outro, de acolher o outro, né? A gente pode trabalhar exatamente com isso, com criatividade, que tem tudo a ver com o senso estético. Lógico, ludicidade, que também é uma composição criativa. Liberdade de expressão. Como é que você vai falar de criar, de desenvolver um senso estético se você não tiver a liberdade? Liberdade de manifestar o que você pensa, o que você faz, o que você desenha, o que você escreve. Liberdade de expressão, seja ela na modalidade do teatro, da fala, da escrita, da cultura, tá? Liberdade de expressão artística e cultural. Beleza? Ótimo. Tudo isso foi para quê, gente? Foi para a gente falar de diretrizes, tá? E para fechar as diretrizes, que é muito importante, é a questão da idade, né? Que é exatamente a questão 7. Olha lá. A concepção da educação infantil, ela deverá ser obrigatória. Então, a concepção da educação infantil, ela deverá ser obrigatória. O que é educação infantil? Nós já vimos. Creche e pré-escola. Então, quando ele fala da educação infantil, é a creche e a pré-escola. Ela deverá ser obrigatória. As vagas em creche e pré-escolas nunca, lembra que eu falei dessa palavra, gente? Isso aqui nem se aplica à lei. Nunca pode ser oferecidas próximo à residência das crianças. Lembra que eu falei que sempre eles colocam um item totalmente absurdo, que é o item A, tá bom? Absurdo. A gente nem termina de ler isso aí. As crianças que completam 3 anos, ele está falando da obrigatoriedade, após o dia 31 de março, devem ser matriculadas na educação infantil. Vamos ver. Vamos lá. Vamos terminar de ler, né? A frequência da educação infantil sempre deve ser pré-requisito para a matrícula fundamental. Não. A frequência não é pré-requisito para matricular. O que é que eu estou querendo dizer? Não é porque uma criança não estudou na educação infantil que ela não pode fazer o fundamental. Não existe isso. Ela pode chegar na escola em qualquer época. O adulto em qualquer época. O adolescente em qualquer época. Não tem pré-requisito, tá bom? Não tem essa amarra, não tem. A matrícula da educação infantil de crianças completa 4 ou 5 anos até o dia 31 de março em que ocorrer a matrícula. Sim, olha lá. E aí a gente vai para... Dá para escrever nesse cantinho. Vamos colocar aqui a faixa etária, 31 de março. Vamos entender essa questão. Esse é um marco etário. O que é um marco etário? O governo estabeleceu uma meta, uma data fixa, para a gente matricular as crianças, até porque para poder você organizar. Se ela vai... Então, vamos pensar aqui na creche, tá? Vamos pensar aqui na creche. A creche é de 0 a 3. E a pré-escola? A pré-escola é de 4 a 5. Se ela completa 4 ou 5 anos até o dia 31 de março, em que ocorrer a matrícula, ela vai ficar onde? Na pré-escola. E se ela fizer 5 depois de março, ela vai para o primeiro ano. Entendido? Então, aqui é um marco etário para separar. Se a criança, ele diz aqui, ó, as crianças que completam 3 anos após o dia 31 de março, ela vai ficar presa aonde? Na creche. Então, gente, eu tenho que ter cuidado com isso, tá? Que é a questão da faixa etária. Então, onde é que começa a obrigatoriedade? Com 3, com 4, com 5, com 6? Vamos lá. A obrigatoriedade começa aos 4 e se estende aos 17 anos. Então, quando ela completa 4, no ano que ocorrer a matrícula, que é até 31 de março, ela vai estudar onde? Na educação infantil. Então, resposta, letra D. Ok? Letra D.
Bem, quando eu falo da letra D, eu já vou voltar para a telinha, né? Porque a gente encerrou essa aula, né? Então, lembrando vocês que essa questão da faixa etária, ela é muito importante. Então, obrigatoriedade de 4 a 17. 4 anos quando? Quando ele completa até 4 e 5, quando ele completa até o dia 31 de março. Se ele completa até o dia 31 de março, ele vai ficar lá na matrícula da educação infantil. Tudo bem? Então, essa faixa etária é uma forma de organizar o país para que as crianças entrem no ritmo para não incorrer naquela história de ela estar fora de faixa, né? Ela estar perdida, com a idade avançada, numa série que não devia, ou na série que não devia, com a idade retrógrada, ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Fui!